Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Começa. Gente, eu estou sem óculos, não estou chegando nada. Tudo bem? Vocês estão aí? Hein? O câmera já não é muito. Não dá para ver muito bem esse câmera aqui, né? Mas tudo bem. Gente, tudo bem? Sou eu mesmo, estou aqui. Sem óculos. Sem óculos. Aliás, fiz uma cirurgia no olho esses dias, né? Vou fazer agora catarata, vocês vão ver. Vou ficar sem óculos de tudo, se Deus quiser, né? Mas, por enquanto, fiz uma cirurgia. Esqueci o óculos hoje, olha. Mas estou aqui hoje sem óculos, sem nada. Estou chegando nada, mas está tudo bem. A letra está bem grande aqui. O braço vai dar. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, minha gente. Domingo, 7 horas da noite, começa o nosso programa. Olha, tem muita gente que vê. Tem gente que mudou o horário de missa para assistir nosso programa, acredita? Olha só. Para a missa de manhã, não é? Mas tem um reprise, sexta-feira, 3h30 da tarde, passa novamente. Eu esqueci, estava em casa, cheguei mais cedo, estava passando o programa, até eu assisti. Dei risada com as piadas que a Márcia conta, que a Márcia é muito engraçada. Eu tento controlar ela, mas não consigo controlar, porque ela sempre faz piadinhas. Eu até dei risada com as piadas da Márcia. E também reprisa em Portugal, nossos queridas de Portugal. Olha só, vamos ter um encontro em Portugal, né? Que mês que é, você lembra? Maio. Em maio, vou estar em Portugal. 20 anos, 25 anos do Clube do Ouvinte. Clube da Evangelização. Clube da Evangelização, acho que são 25 anos em Portugal. Povo querido de Portugal, um abraço muito grande. Bem-haja, queridos. Beijinhos. Esse povo, beijinhos para Portugal, esse povo tão querido, essa comida maravilhosa, esse pão, esse queijo, esse arroz. O arroz é diferente da gente, né? Diferente. Arroz com legumes no meio, assim. E o bacalhau. Ai, meu Deus, o bacalhau. Eu acho que ele está com fome, gente. Meu Deus, esse bacalhau. Acho que ele está com fome. O azeite. A carne de porco. Bem, mas também quem quiser ver o nosso programa Minha Família é Assim, entra no CN Plus. Exato, deixei para você fazer o remate total. Então, gente, pensa bem, o CN Plus é um aplicativo no seu celular, no seu tablet, na sua televisão smart, também dá para colocar na televisão. Você baixa o aplicativo CN Plus. Não, faz um pequeno cadastro ali rapidinho, não tem taxa, não paga nada e não vai pagar nada, é um aplicativo gratuito mesmo. Aí você entra lá, tem pregadores, entra em Diácono Nelsinho Correia e programa Minha Família é Assim. Tem muitas coisas, as músicas do Diácono, tem muitos programas, lá quando ele vai no Sorrindo para a Vida também está lá. Então pode entrar no CN Plus. CN Plus, tá vendo que legal? Você pode participar conosco. E tem mais uma novidade. Qual delas? Uma novidade muito legal agora, porque assim, o programa Minha Família é Assim sempre traz um testemunho, certo? Sim. Testemunho de um casal, de uma família, de um sacerdote, sempre um testemunho de família. Minha família é assim. Agora, se você tem um testemunho e quer dar esse testemunho à sua família, você pode mandar um e-mail para nós, sabia? O e-mail é minha.família@cançãonova.com. E você, minha.família@cançãonova.com e você escreve lá seu testemunho. Já pensou você vir aqui à Canção Nova dar o seu testemunho? Aí a diretora nossa vai ter contato com você, vai te fazer umas perguntas, vai fazer conversar, te explicar e quem sabe dar certo. Olha, nós não tínhamos um e-mail, agora tem um e-mail para você, né? E dar o seu testemunho. Aqui nosso é testemunho. A base nossa é testemunho, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Minha.família@cançãonova.com. O tema do nosso programa de hoje, você falou? Não, ainda não. Mas nem te falei de você, que você está bonita hoje. Muito obrigada. Combinando aqui o negócio aqui, ó. A cruz de São Bento com a minha calça. Muito chique. Que é pescador, você sabe. Então, o dinheiro não deu para comprar a calça inteira, né, bem? Mas tá difícil a situação. Não é pega-frango. Não é pega-frango? Ele fala pega-frango, gente, não é. É pescadora as minhas calças. Pescadora de gente, de almas para Deus. Essa aqui é da medalha de São Bento. E a sua? Você põe a camiseta e já espanta. Porque a camiseta é o que ela tem relação de São Bento nela, está escrito aí. Exato, a cruz sagrada seja minha luz, a não minha seja é de São José, né? A sua é de São José, muito linda. Olha, tem a palma de São José. Muito linda Muito mesmo. bonita essa camiseta. Graças dessa camiseta, a Deus, né? né? Realçou. Mas o tema do nosso programa de hoje, Deus sempre tem um plano para a sua vida. Será que os convidados gostaram do tema? Vamos ver. Deus sempre tem um plano de Deus
para a sua vida. E temos a frase do Padre Jonas. Isso mesmo. Deus, quando criou você, tinha um propósito definido para a sua vida. Olha, É verdade, hein? Deus, quando criou você, tinha um propósito definido para a sua vida. Nós somos um casal muito querido do nosso coração, nós conhecemos eles há pouco tempo, mas já ficaram nossos queridos, nossos irmãos, né? Eles peregrinaram com a gente, uma peregrinação maravilhosa, foi lindo. Vimos neve, vimos pôr do sol, pôr da lua, pôr do mar, tudo. Das estrelas. Das estrelas. Ei, Foi mas é maravilhosa a exagerado, viagem. né? Fomos pela Alemanha, lá em Schoenstatt, lá. Nossa Senhora Admirável. Fomos de rezo no terço. Depois passamos pela Áustria, o Wolfgang Amadeus Mozart. O lacrimosa. Eu amo Mozart. Nossa, sou fã E de depois? Mozart. E depois fomos para Itália. Fechamos na Itália com aquele espaguete ao sugo. Meu Deus, que maravilha. Só fala de comida, gente. Mas eles foram conosco e levaram o filhinho deles de quantos anos? 3 aninhos. O Miguel, que foi a atração. O Miguel, ele ajudou tanto esse grupo. O grupo começou meio assim, depois entrosou, né? Mas o Miguel está aí. Para lá. Miguel. E eles foram nessa peregrinação. E falando em peregrinação, dia 3 de novembro, você tem coragem? Tem coragem? O Padre Léo nunca parou de ir na Terra Santa. Sabe, mesmo tempo de guerra que o Padre Léo ia, a guerra cessou. Eu e a Márcia vamos levar um grupo à Terra Santa, dia 3 de novembro. Terra Santa, Itália. Você vai com a gente? Quem sabe, hein? Se informa aí. 3 de novembro. Isso mesmo, mas nós estamos. Vamos agora. A palavra, vamos apresentar o casal. Quem é o casal? Você apresenta o casal. Então, estamos aqui com o Diego e a Francine. Que bom que vocês estão conosco, que vieram hoje dar o seu testemunho, né? É uma alegria muito grande para a gente. Nós agradecemos o convite e estamos muito felizes. Que bom. Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigado pelo convite. Nelsinho e Márcia. Vocês são de Diadema, né? Sim, somos de Diadema. Isso mesmo. Quantos anos de casado, Diego? Temos 10 anos de casado. Ah, que bom. E quantos filhos? Agora é microfone. Nós temos apenas o Miguel, por enquanto. Por enquanto. É isso mesmo. E conta pra gente, como que vocês se conheceram, né? Como é que começou o namoro depois de 10 anos de casado, né? Foi no final de ano. Eu viajei para Santa Catarina e na família da minha mãe, que é de Santa Catarina, vamos passar um final de ano lá e conheci ela num baile. Eu gostava de baile e ela não gostava, mas ela, por uma coincidência, ela estava com a minha prima naquele dia. Olha só, você é do Sul? Eu sou, De Santa Catarina mesmo? Sim. Os pais? Meus pais moram lá até hoje e vim para São Paulo depois do nosso casamento. Então, como ele disse, nós nos conhecemos. Como era muito longe, nós namoramos 3 anos à distância, nos víamos uma vez por mês. Esse namoro ficou caro. Imagina. E aí, nesse período, a gente decidiu que nos casaríamos e aí eu me mudei para São Paulo. Aí foi assim que eu cheguei até aqui. Como é que sustenta um namoro à distância? Nossa. A gente, de início eu ia mais, né? E depois eu coloquei um calendáriozinho e falei assim, nesse feriado você vai, nesse feriado eu vou. Fez uma escalinha. Uma tabela. Que legal. Isso, uma planilha, eu segui direitinho, né? Sim. E como sustenta é confiança, é aquele elo invisível de você acreditar naquilo que você não vê. Foi isso que deu sentido e que fez dar certo, né? E Deus também, né? Quando Deus quer, tudo se realiza. Eu digo que quando eu conheci a Francine, eu tinha uma coisa muito certa no meu coração, que eu queria me casar com essa pessoa. E então o nosso namoro foi leve, foi suave, porque eu tinha essa vontade no coração, era do fundo do coração.
e ela também. Então, acabou que esses 3 anos passaram rápidos até. Que Hoje bom. vocês fazem o quê? A Francine? Eu sou terapeuta de mulheres, então eu era fonoaudióloga como você, e aí alguns eventos aconteceram na minha vida e eu passei a cuidar de mulheres. Mulheres que passaram por uma história semelhante à minha, eu dou um novo significado à história delas. Então eu sou terapeuta de mulheres. E eu sou advogado. Olha só. só. A gente faz lembrar, eu e a Márcia, a gente namorou também, eu morava em Brasília, né? E ela morava aqui em Cachoeira, então, no tempo do orelhão ainda. Foi um pouco antes de vocês. Bem antes de vocês. Aí a última, pi, 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 a última ficha a do última orelhão. Ficha caía. Quando achava um orelhão com defeito, ela tinha fila, né? Porque o orelhão com defeito lá, a gente ia lá ligar. Nossa. Mas o que eu Deus mais perdoa. amava nessa de namoro à distância é que nós gravávamos umas fitas cassetes. Nossa. Aí ele punha música, a aí música, ele falava, e eu ficava ouvindo aquela fita cassete um tempão, ouvi umas 500 vezes cada fita. Que lindo, E sempre você? Muito romântico. legal. Vocês Muito sempre romântico. participaram da igreja? Como é que era? Como é que foi esse começo? Foi fácil? Foi difícil? Vamos agora rasgar o verbo. Vamos lá. Sim, eu nasci em berço católico, os meus pais sempre foram muito praticantes, porém, no decorrer assim da minha vida, da minha jornada, eu fui me afastando. E quando você começa a conquistar algumas coisas, começa a trabalhar, começa a ter dinheiro, você acha que tudo é mérito seu e esquece de Deus. E então, nesse momento, eu fiz faculdade, comecei a trabalhar e Deus era algo que existia, mas não mudava nada na minha vida. E foi depois, então, que nós passamos por uma situação muito difícil, muito traumática, depois do nascimento do nosso filho, que aconteceu, de fato, a nossa conversão. E aí nós voltamos à igreja e seguimos firmes até hoje e dando o nosso exemplo, o nosso testemunho para quem nós Que conseguimos. situação foi essa, jovem? Eu também nasci numa família católica, meus pais católicos, porém não praticante. Praticante de uma vez por mês, 2 vezes por mês. Só que o meu pai, ele tem uma fé muito forte. Ele acredita muito. Ele tem uma fé, mesmo não indo na missa, ele acredita muito. Então, ele tem uma fé bem inabalável. E minha mãe também. Então, eu participei da primeira comunhão, crisma, eu fiz todos os sacramentos que eram para ser feitos, eu fiz. Só que depois também abandonei a igreja e comecei a viver muito o mundo. Eu bebia muito. Quando eu atingi a maioridade, eu saía bastante, eu fiz faculdade, e aí bebia bastante, depois da faculdade, chegava em casa bêbado, dirigia bêbado. Então, Já casado? não. Ainda na Antes. faculdade. Isso. Faculdade. E eu tinha também, era bem mulherengo. Saía com mulheres. Neste tempo, eu usava preservativo, mas eu sei que eu não vivia a castidade. Eu não vivia a castidade na minha juventude e nem antes de me casar. E hoje eu sei que eu tirei a possibilidade de Deus mandar uma criança, tirei a possibilidade de uma vida aqui na Terra. E a bebida era frequente? A bebida era mais sexta, sábado e domingo. Mas, às vezes, quando tinha festa de quarta, eu bebia também. E aí ia trabalhar já bem acabado no outro dia. Sempre trabalhei, mas nunca gostei de estudar. Eu sou advogado, me dediquei, me esforcei no estudo, mas eu nunca gostei. E aí minha fuga era o trabalho. Eu trabalhava bastante, sempre trabalhei bastante. É isso.
É uma coisa própria da faculdade, que é difícil, né? Porque é um ambiente e aí o ambiente leva para cá, leva para lá e a pessoa que tem, às vezes, alguma tendência, né? Acaba... E nessas circunstâncias, então, nessa ausência de castidade e tudo mais, foi que nós nos conhecemos e nos casamos desta forma. E a situação traumática foi que nós casamos e tivemos, assim como o nosso namoro ele era muito bom, nós tivemos uma vida de casamento muito boa. Um momentinho só. Vamos ver a situação traumática, como é que foi, e depois a solução. Pequeno intervalo, voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é Deus sempre tem um plano para a sua vida. Quem está conosco hoje é o Diego e a Francine. Eles são de Diadema e estão contando um pouquinho do seu testemunho, né? E tudo isso é possível? É possível que eles estejam aqui, é possível que esse programa esteja no ar, porque você nos ajuda. Então, a gente pede mesmo a sua contribuição e a melhor maneira, a maneira mais fácil é o Pix hoje em dia. Hoje em dia o Pix serve para tudo, né? Então, na Canção Nova também a gente adotou esse sistema fácil, fiel, objetivo de você poder ajudar a Canção Nova. Então, pix.doação@cançãonova.com é uma maneira rápida, fácil, segura de você nos ajudar. Deus abençoe você. Frase do Padre Jonas. Quando chegarem os tempos difíceis, não temeremos, pelo contrário, ficaremos em paz, porque Deus está começando a construir as bases do mundo novo. Olha só. Então, Diego e Francine, vocês conheceram, você nessa realidade sua, né, de católico, mas tomando um gole no final de semana e tal, e nessa vida. Como é que foi, Francine? Aí, casado, né, você frisou bem, casou. Você foi consciente que ele era assim, né? Ele não disfarçou, né? Falou a verdade para você, você sabia. E aí, como é que foi essa parte traumática que você falou para nós, que é importante testemunhar? Certo. Então, nosso casamento ele era maravilhoso, tínhamos um namoro maravilhoso, nosso casamento se seguiu de uma forma excelente, até que... eu falo, nós resolvemos ter filhos. A gente não resolve nada na vida, né? Mas a gente decidiu que era o momento. E nesse momento, demoramos muito. Demoramos, no mínimo, 3 anos para que eu conseguisse engravidar. E, como eu falei antes, que quando a gente começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a ter um certo sucesso na vida, a gente esquece de Deus... A gente acreditava que tudo acontecia no nosso tempo e na nossa vontade. E não foi assim que aconteceu. Então, 3 anos demorou para que o nosso filho nascesse. Nosso filho nasceu e ainda na gestação a gente tinha uma vida separada. Então, ele tinha os afazeres dele, ele tinha os hobbies dele e eu cultivava os meus. Então, mesmo casados, a gente tinha uma vida separada, uma vida egoísta. Interessante. E nesse contexto, o nosso filho chegou. Então, já chegou na gestação. Na gestação, eu já fiquei... eu que tinha um comportamento bastante egoísta antes, eu comecei a me voltar mais para o meu filho, para essa gestação e para a minha família. E o Diego, ele não acompanhou esse ritmo. E nesse momento, eu comecei a ficar muito sozinha e comecei a solicitar muito a presença dele, o que para ele era muito estranho, porque eu não era assim. Uma cobrança. Isso, comecei a cobrá-lo muito, né? Eu não conseguia entender. Não conseguia, porque ela me conheceu assim, eu namorava, era assim. Ou seja, eu ia para Santa Catarina uma vez por mês para vê-la, só que muitas vezes até eu deixava ela de lado para ir tomar uma cerveja com os amigos. Então, ela me conheceu assim, nós casamos assim. E quando veio o filho, tudo mudou. Ela começou a querer eu mais presente em casa. E aí eu comecei a brigar. Eu brigava bastante em casa, falava, mas isso não existe. Discutia, eu nunca agredi. Eu preciso estar lá fora, né? Isso, eu era uma trabalho. fuga. Eu trabalhava bastante, trabalhava de sábado, de segunda a sexta, às vezes de sábado. E à noite eu fazia curso de hobby, mecânica,
E eu queria ocupar meu tempo. Queria voltar pouco para casa. Era uma fuga. Isso. E eu sentindo muita falta dele para o nosso filho e com muita tristeza, muito vazio, muita solidão. Na verdade, esse vazio já existia de antes, ele se completou, né? Ele apareceu mais depois dessa gestação. E aí, o Diego, nessas ausências, ele entendia que a gestação era um processo que eu deveria passar sozinha. Então, ele não queria participar das consultas do pré-natal, ele achava que era responsabilidade minha. E quando a gente foi ver no ultrassom, no primeiro ultrassom que a gente ouve o coraçãozinho do neném, nós fomos. E aí eu perguntei para o Diego no final, e aí, o que você achou? Ele falou, nada, não vejo nada, não dá para ver nada. Eu falei, mas como assim, não te comove? Não vi nada. Olha. Tá, guarda isso. Aí, em outro momento, ele estava numa ligação com um amigo dele e eu estava passando na sala e eu ouvi. A gente sempre teve um relacionamento bem próximo. E eu passando na sala, eu ouvi ele conversando com esse amigo. E aí ele falava assim para o amigo, meu trabalho é a minha vida. E aí o amigo dele falou, Diego, acorda. Diego, cadê o lugar para Fran na sua vida? Cadê o lugar do seu filho, que você fala tanto que você quer ter? E nesse momento eu pensei, não há lugar para mim e para o meu filho, para o nosso filho na vida dele. E aí se seguiu um período de muita tristeza. Essa gestação assim aconteceu de uma forma saudável, embora eu tenha desenvolvido diabetes gestacional. E até o parto foi bastante complicado, porque, como nós comentávamos antes, eu decidi fazer parto normal. E no dia que estava previsto assim, a data do parto, eu induzi o parto em casa por recomendação médica. E o Diego, ele trabalhava muito próximo, trabalha até hoje, né, uns 5 minutinhos. E eu passei o trabalho de parto em casa, sozinha, e ele chegou 1 hora depois, em que as doulas falaram que era trabalho de parto mesmo. Então, foi uma solidão profunda que eu passei nesses momentos. Eu ainda estava na mente aquilo, né, de que o dinheiro paga, de que eu não preciso estar presente. Era isso para mim. Porque, eu paguei doula. A doula te acompanha. Entendeu? Por que eu tenho que estar lá também? Uhum. Isso é péssimo e eu tomei consciência só depois. Sempre dizem que a mulher, lógico, por ter o bebê na barriga, ela já é mãe, assim, ficou sabendo, já é mãe. E o pai demora um pouquinho mais para perceber que a paternidade, né? Só que aí você demorou um pouquinho mais, né? Sim. Né, Diego? Foi bastante, mas isso, meu filho nasceu e eu ainda não reconhecia ainda. Nasceu, pegava no colo, ainda não sentia. A paternidade. Ainda não E sentia levou a vocês a um momento de paternidade. pensar em separação, em coisa assim ou não? Sim. Sim. Eu estava gestante e ele vendo essas minhas cobranças, esse meu sofrimento, ele falou assim para mim um dia, amor, eu te amo, eu amo o meu filho, mas se você quiser, você pode ir. Aham. E aí eu pensei, como? Que amor é esse? Que amor é esse? O amor é outra coisa, não é isso. E depois que o Miguel nasceu, também aconteceu essa possibilidade. Então, esse desejo da separação. Porque chegamos em casa do hospital, eu estava com fissura no peito, uma laceração grau 3 por conta do parto e um neném que só chorava. Então, foi um momento muito difícil em que a gente quase não dormia. Ele me dizia, deixa chorando, tem que aprender a ficar sozinho, tem que aprender. E, nesse momento, eu só esperava todo aquele caos passar para eu conseguir elaborar um plano para que a gente pudesse se separar.
era esse o meu pensamento naquela ocasião. Para você, não é uma moça muito feia, né? Você... E oportunidades não te faltariam. O que te deu forças nessa hora para você sustentar esse relacionamento? Onde você encontrou forças em tudo que você foi passando, foi vivendo, até chegar ao momento que você... isso que você sofreu, que você passou, onde você encontrou forças? Porque você está falando aqui, tem muitas mulheres assistindo que passam pela mesma coisa. Exatamente. O marido que demorou tempo para entender, né? Como é que foi? Exatamente. Onde você encontrou forças para ainda... Bem, como eu já estava afastada de Deus fazia um tempo, eu já era praticante de Reiki, meditação transcendental. E nesse sofrimento absurdo em que eu me encontrava, eu vi que nada disso conseguiria me tirar dali, daquele buraco, daquele vazio. E foi aí que eu resgatei a fé que os meus pais tinham me transmitido no passado, na minha infância. Sementinha lançada, brotou aí. Exatamente. Que benção. E isso é Como é que muito chamam seus pais forte. mesmo? É a Delci e o Celso. Ai, queridos, um abraço, um saudades. abraço Muito grande. queridos, um abraço. Eles viajaram conosco Sim, também. Sim. Sim. E então essa fé, esse exemplo de fé sólido e estável que eu tive deles foi que me resgatou nesse momento tão difícil da minha vida. E essa força foi me sustentando dia após dia para que eu lutasse pelo meu casamento também. Olha só. E aí, E meu o jovem? Diego? Eu continuei ainda na minha briga aí com Deus, com a Francine, com todo mundo. Eu continuei na minha vida bem ruim. E até que um dia ela recebeu esse convite de uma terapeuta, que ela estava passando por terapia, porque ela não aguentava mais. E a terapeuta falou, tem um retiro de casais da Missão Belém. Missão Belém. Missão Lá em Belém. Diadema mesmo? É na Zona Sul. Zona Sul. A Missão Belém começou na Zona Sul de São Paulo. Hoje a Missão Belém está no Japão, está no Haiti, a Missão Belém está espalhada, uma comunidade maravilhosa. Ser família para quem não tem família. Esse é o lema da Missão Belém. Quem primeiro recebeu o convite foi ela. Foi a Francine. Para ir num retiro de casais. Isso. E aí ela convidou e eu sempre ia. Eu sempre falei sim para ela. Porém, eu também ia para os bares. Eu falo sim para você, mas você também me deixa ir onde eu quero. Mais ou menos assim, Sim. né? E entrar em contato novamente com essa fé que os meus pais me transmitiram foi que eu comecei a pesquisar mais sobre a doutrina católica. E eu encontrei o padre Paulo Ricardo. E me aprofundando nele, e aí Deus vai mostrando os caminhos, né? Aí foi que eu encontrei essa terapeuta de mães, que ele falou, e ela quem indicou esse retiro da Missão Belém. Padre Paulo Ricardo, ele é muito claro sempre nas pregações dele, e a minha conversão começou ao ouvi-lo. E nos momentos mais difíceis, então tudo que eu conto aqui é do nascimento do Miguel até durou 1 ano mais ou menos esse meu processo. E me perdi. Então, você então teve contato com a terapeuta, ela te indicou você fazer o retiro. Você começou a ouvir o Padre Paulo Ricardo, sua fé foi voltando, você foi retomando a sua fé. E aí, quando chegou o convite para ir para o retiro, você que recebeu o convite ou foi ele? Eu recebi o convite, então essa terapeuta de mães, ela passou esse contato e nós fomos. E o Diego, como ele falou, eu vou, sim, pode colocar meu nome. E fomos a esse retiro. E lá a minha conversão aconteceu mesmo. Nós ouvimos muitos testemunhos de muitos casamentos que são sustentados pelas esposas, ou seja, casamentos à beira da separação, do divórcio, mas esposas, mulheres cheias de fé que levaram
o marido e levaram ele a ser tocado também pela graça. Ó. E como é que foi, Diego, o encontro para você? Você foi lá mesmo, você, vou lá fazer uma média, mas aí você levou uma rasteira, como é que foi? Bem isso mesmo. Quando eu cheguei lá, primeira palestra, tudo bem. Na segunda palestra, eles falaram, agora a gente vai se reunir os casais e vamos contar os testemunhos. Aí o casal do lado falava, estou me separando, o outro, já estou separado, o outro... Todos com problemas graves, muito graves. E eu pensei, olhei para a Francine e falei, eu estou aqui no retiro de casal, porque nós já fizemos retiro de casal, fizemos o ECC, Encontro com Cristo, já fizemos outros retiros de casal, que foi mais oração. E aquele era testemunhos. E aí, eu ouvindo aquilo, eu falei, ela quer se separar de mim. Eu já até dei essa brecha, mas eu não quero. E aí foi que caiu minha ficha. Você viu, eu estou aqui e eu vou acabar tendo um casal que vai se separar também. Isso que foi Isso, foi isso que... Vou entender. E graças a Deus também, os meus pais são casados, eu não tinha experiência de separação na família. Porque senão ia ser muito fácil separar. A gente já estava à beira disso. Mas Deus é maravilhoso, levou a gente para esse encontro e começou a me restaurar. Neste dia do encontro de casais aí, eu ainda não tinha mudado muito a mente. Eu voltei para casa, lá eles perguntam se quer acompanhamento. E eu respondi que não. Mas graças a Deus ela respondeu que sim. E foi lá, um casal da Missão Belém foi em casa, inclusive falou com ela pelo WhatsApp e ela aceitou, recebeu um casal maravilhoso, Dona Lúcia e seu Antônio. E aí começou o nosso casamento a ser restaurado. Você recebeu o casal também? Recebemos. Junto com ela. Uhum. E aí, como é que foi esse encontro? Maravilhoso. Eles são já há 20 anos da Missão Belém. É um casal que dedica para Deus. Eles são missionários de Deus mesmo. E eles começaram a ajudar a restaurar nosso casamento com visitas mensais. E aí nessa visita mensal eles conversavam com você, rezavam, o que eles faziam? Tem a oração, né? Reza. E depois começa a conversar. Como é que tá? E Diego, e você como José? Nunca tinha ouvido essa pergunta de ninguém. Diego, como é que você está agindo como José agia? E eu... Nada, estou só trabalhando, não faço nada que José fazia, porque eu não me dedico na criação do meu filho, não me dedico com a minha esposa, não me dedico muito em casa, eu me dedico mais para a rua. E aquilo começou a cair minha ficha, eu não sou José. Eu não estou fazendo o trabalho de Deus, eu estou aqui fazendo uma passagem para o demônio. E aí que nós começamos a ficar mais próximos, começamos a nos amar mais. Você sentiu a diferença? Sim, muita diferença. Inclusive, um dos meus pedidos para Deus fosse que o Diego tivesse as características de São José, que inclusive é São José. o tema da sua bela camiseta hoje. Olha só as coincidências de Deus que não são coincidências. Não são coincidências. Eu nem sabia que eles iam estar aqui. Então eu pedi muito e sim senti diferença. No início, como ele falou, não estava muito... ele ainda achava que fazia muito aquela mentalidade de que o homem só deve trabalhar, trazer dinheiro para casa. Ponto. E não é só isso, né? Você tem lugares na vida. Você trabalha, sim, mas você tem uma esposa, você é filho dos seus pais e você tem filhos também. E que exemplo você está dando para essas pessoas? Que pessoa? Olha essa pergunta. Que exemplo está dando para essas pessoas? Seu homem está vendo o programa aí? Está vendo aí. Eu ponho tudo em casa. Põe tudo? Voltamos para o nosso terceiro bloco, daqui a pouco esse casal maravilhoso, com esse testemunho lindo. Voltamos já. Estamos de volta ao nosso programa Minha Família é Assim, sempre testemunho de família, como a Márcia sempre gosta de falar, né? Sempre um tema de família.
Sempre tem, né? A Fala. família tem tudo, né, meu bem? Sempre tem. Sempre um tema de família. Sempre, família tem tudo, Sempre tem. gente. Estamos muito felizes, somos vovós. A nossa querida Maitê, 3,980 kg. Ela nasceu. Foi na pediatra, era 4,200 kg, lá. Já nasceu criada. Já matriculei na faculdade, fazer Meu medicina. Deus do céu. Ela quer fazer medicina e direito. Não sei como é que ela fez 2 faculdades, mas está Ai, tá meu matriculada Deus. já matriculei. Inteligentíssima menina. Ai, meu Deus. E não tem nada do vô, meu Deus do céu, Tem é as branca. bochechas, mas é bochechinha do Eu sou vô. bochechudo? É, bochechudo. Não, não tenho nem bochecha, nem bochecha. Nem tem bochecha. Gente, meu cabelinho dela, aguarde o cabelo. Cabeluda. Aquele cabelo vai engruvinhar. Com todos os meus netinhos, tudo engruvinhadinho. Tudo branquinho, suíço, italiano, o Beck, D'Angelo. Mas você vai ver o cabelinho daqui a um tempo, tudo engruvinhadinho. Pelo menos o cabelinho parece com o vô. O tema do nosso programa de hoje é Deus sempre tem um plano para a sua vida. Não é? Verdade mesmo, né? Tem, Acho que na vida de sempre. vocês é isso aí mesmo, né? E a frase? A frase do Padre Jonas. Deus tem um projeto para a sua vida. Projeto STEP. Olha que legal. Olha, Fran. Deus tem um projeto STEP para a sua vida. Tudo tem conserto se você voltar atrás. Um plano B, né? Deus tem sempre um plano B, um plano STEP. Então a gente tem que voltar. Opa, cadê esse plano? Então, com o Diego Francini falando para nós a vida deles, do que eles viveram, né? E eu perguntei a vocês aqui no fora do ar, Francini, como é que foi esse momento X da mudança de vocês dois, né? Porque você viu o processo e ele também. E foi os dois juntos no encontro de casais na comunidade de Belém, lá de São Paulo, né? E que bom que vão vir vários de comunidade de Belém, que vocês venham todos para o nosso programa, podem vir, por favor, venham mesmo, vai ser uma alegria receber vocês. Como é que foi esse momento que você percebeu nele e você, essa guinada na vida de vocês mesmos, como casal? Sim. Então, nesse retiro, eu pedi a confissão e eu tomei consciência a partir dos testemunhos e do retiro em si, consciência de muita coisa errada na minha vida. E é o que você falou, sempre dá tempo de voltar atrás. Tinha o sacerdote ali para a confissão e eu falei para ele que eu não queria mais pecar, eu queria amar. E ele falou assim, um momento, minha filha, eu preciso me elevar quando eu estou diante de uma pessoa que está recebendo um chamado de Deus. E Olha. Aquilo tudo fez muito sentido para mim. Então, esse foi o momento número 1. Como penitência, ele me pediu para que me sugeriu que eu ajoelhasse aos pés de Maria, nossa mãe, e rezasse uma Ave Maria e pedisse a ela que me ajudasse nesse processo de que não fosse um fogo de palha. Tem me ajudado, graças a Deus. Nossa, que ótimo, hein? E um segundo momento foi, como ele comentou uns instantes atrás sobre o uso de anticoncepcional, eu fazia uso e eu dizia que eu não teria mais filhos com ele. As pessoas me perguntavam, eu dizia com ele, não. E esse anticoncepcional que eu tomava, após eu ter confessado o uso e tudo mais, eu ainda não me sentia pronta, preparada para ter mais filhos. E no segundo dia de retiro, eu estava me preparando para ir, eu peguei ele e falei assim para mim mesma, não, eu vou tomar, porque eu não dou conta dessa realidade ainda, de ter mais filhos, de passar por tudo que eu passei novamente, eu ainda não consigo. E eu ia tomar, mas eu coloquei ele no móvel para amarrar o meu tênis. E nisso que eu fui amarrar o meu tênis, esse comprimido, eu ouvi um som, ele caiu no chão e eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. E aí eu entendi. Isso não é para mim. Acabou. E a partir de então nós estamos abertos à vida. O Miguel tem 3 anos, mas nós estamos disponíveis e abertos para termos mais filhos. Ai, que coisa boa. E esse olhar aí, todo meloso aí para ela. E essa mudança, meu Na jovem, sua como é que vida, foi Diego? esse trombate que teve com Deus nesse encontro, e essas visitas? Pois é.
Nós começamos a receber a visita do casal Antônio e a Lúcia. Antônio e Lúcia. Olha, queremos que vocês venham no nosso programa, Antônio e Lúcia. E olha, faz uma visita para mim e para a Márcia também. Olha, vai lá em casa, por favor, também. Tá precisando? Olha, tem que conversar com você. Estou precisando de um conselho, porque tá fácil não. Bem do Mas céu, fala, que isso? fala, meu jovem. São belos restauradores de casamento. E aí, Grande, conta para nós. Eu comecei a amar mais, eu comecei a participar mais. E aí o amor veio automático. Eu não tinha esse contato próximo com o meu filho, ele já tinha 1 ano já. E eu comecei a sentir mais ele, comecei a brincar mais, ficar mais em casa. Graças a Deus, eu sou autônomo, então eu tenho um horário bem maleável no meu trabalho. Só que era uma fuga eu ir trabalhar muito. E então hoje eu consigo ficar mais com o Miguel, consigo brincar com ele, consigo olhar nos olhos dele. Eu consigo sentir o amor que ele transmite para mim, que é muito maior do que o meu que eu entrego para ele. E é uma criança maravilhosa. É, Miguel? Ele é. Cadê o Miguel? Você tá aí, Miguel? Fala li. Era Olha, brincadeira, gente, tá que a gente foto. fazia no ônibus. A gente fazia assim, o Miguel tá aí, fala lá. Ele fala lá, no fundo do ônibus, tão né? lindo. Então, Miguel, ó, tá a foto do Miguel aqui, ó. Vou mandar a foto, tá a foto dele aqui, pra gente ver, né? Chega mais pertinho, vocês estão muito longe do dois, né, bem? Tá que nem nós dois separados, Nossa Senhora tá separando nós aqui, mas... E aí, E foi automático, como o Nelsinho falou, foi rápido assim a mudança ou foi uma mudança paulatina? O que você acha? A mudança foi paulatina. Eu precisava ainda tirar o pecado da minha vida. Aí eu comecei a recusar convites. Convite não falta, né, Grande? Convites não falta. Tem de todos os lados. E uma coisa que hoje eu levo eu não vou em lugares que minha esposa não possa ir. Legal. Muito bom, hein? Muito bom. Então, todos os convites que a minha esposa não pode ir, eu não vou mais. Eu já recuso todos. Quem é casado, os câmeras aí? Aí, quase todos. Quase. Noivo, né? Olha, Noivo, viu a dica? Casado. Eu não vou onde minha esposa não pode ir. Então, mas quando eu for lá no meio das vacas, Não lá no pode chiqueiro, ir. você tem que ir também. É do chiqueiro? É. Ah, não, no chiqueiro não gosto. E aí, Grande? Isso é uma boa dica, né? E o nosso filho também, né? Hoje nós estamos sem ele aqui, ele está na escola, está sendo cuidado pelos avós, meus pais, Dirceu e Cirlei. E ele é bem agitado, por isso que a gente teve medo de trazer ele aqui. Né? E vai ter uma festa aqui. Mas na próxima Vocês falaram também da comunidade Belém, que vocês começaram tudo com a comunidade Belém, mas hoje vocês também estão na comunidade, né? Sim. Como é que funciona a comunidade? Explica para nós um pouquinho, o que vocês ajudam, né? Muito bem. A Missão Belém, ela foi fundada já há 20 anos pelo padre Gia Pietro. Ele é italiano. Querido, conheço muito. Beijo, padre. E ele fundou aqui no Brasil. E a Missão Belém, ela tem vários segmentos. Nós estamos no Caná, que é para os casais. Então, nós promovemos retiros para casais 2 vezes ao ano, para que esses casais eles tenham essa experiência, assim como nós tivemos, para que eles possam também restaurar o casamento deles. Então, é um retiro totalmente gratuito, pode levar os filhos, ele tem a duração de 2 dias e são muitos testemunhos, assim como o programa de vocês é baseado em testemunhos, lá também, muito testemunho. E é um evento em que acontece muita conversão. A gente sente, a gente percebe a presença de Deus a todo instante. Então, é maravilhoso. A gente serve nessa comunidade faz 2 anos já. E para nós foi excelente. A gente recomenda muito a participação dos casais. Então, alô para os casais, estão vendo o programa, está vendo aqui embaixo, ó, Missão Belém, está aqui o contato, você fazer contato, você ajudar também a missão. Eles não cobram, mas você pode ajudar, a missão tem que se manter, né? Muito importante isso. Mas, meu jovem,
aqui nessa câmera aqui, com esse jovem aqui, tem um homem lá que está vendo o programa, como você, assim, foi um dia da coisa, eu coloco arroz, feijão em casa, o que mais você quer, né? Qual é a sua palavra para esse casal que está passando uma dificuldade, para esse homem que está quase que perdendo também o seu matrimônio? Qual seria a sua dica, a sua partilha, olhando para aquela câmera ali? Olha, nós viemos aqui na Terra para servir a Deus. E Deus quer sacerdotes, padres, que se dedicam a todos, ou o homem que se casa, que se dedica a um casamento, um matrimônio. Este homem que se casa, ele tem que se dedicar à pessoa que está do seu lado. Isso eu não fazia. Então, essa é a minha dica para você que está nos assistindo. E Francine, você falou que você faz terapeuta de mulheres, né? Que dica que você tem, ou você tem algum site, alguma coisa que as pessoas podem te procurar também, que precisam de ajuda, né? Sim, meu Instagram é Francine Iscariote. E sim, uma dica é essa esperança de a gente sempre dar o nosso melhor em tudo. Ocupar, sim, os nossos lugares na vida, que é o de mãe, o de esposa, o de filha e o de trabalhadora. Ocupar esses lugares com intensidade. Porque se eu não estou ao lado do meu esposo, ele sente a minha falta. Se eu não estou como mãe do meu filho, o meu filho também sente a minha falta. E é isso que nós devemos ter como olhar, como sentido da vida, que a vida ela é além disso aqui, dessa materialidade. Tudo aqui passa, o que é eterno não passa. E é para lá que a gente tem que olhar, para essa eternidade. Que legal, né, minha gente? Finalzinho do programa, queremos aproveitar. Os dois viajaram conosco uma peregrinação, não é? Como eu falei para vocês, fomos à Alemanha, depois passamos pela Áustria, depois passamos pela Itália, uma peregrinação maravilhosa. Olha, antes que os linguim comecem a falar aí, não sai nenhum dinheiro da campanha. Essas viagens ajudam a manter as missões na África, vai tudo para as missões fora do país. Então, a gente usa, que a gente é mais ou menos conhecido, para que as pessoas venham conosco e aquele lucro que tem, né, vai para essas missões, entendeu? Fica bem claro para você. E 3 de novembro tem outra peregrinação. Se Deus quiser, eles vão conosco, se Deus quiser. E você pode ir conosco. 3 de novembro, Terra Santa. Tem coragem? Vamos lá. Não tem medo, não. Ó, já fomos 15 vezes. A gente conhece bem lá. Conhecemos bem os lugares. Temos muitos amigos lá. Venham com a gente, não tenham medo. 3 de novembro, Terra Santa e Itália. Vamos rezar, então? Vamos. Agradecer muito a vocês. Muito bom estar viu? com vocês. Agradecer pela sinceridade de vocês. Muita franqueza. E eu acredito que vocês ajudaram muita gente lá em casa que precisava dessa palavra. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Nós que que Deus agradecemos. abençoe vocês sempre. Amém. Oração a Maria, auxiliadora, protetora do lar. Vamos rezar juntos? Santíssima Santíssima Virgem Virgem Maria, Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, Nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós todos os que moram nesta casa,
que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe você, toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, dois. Maravilha de programa, hein? Até domingo que vem, às 7h da noite, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.